Paz do Senhor para a igreja. Vai tudo bem com os irmãos, irmãs? Tudo bem? Graças a Deus. Hoje, terça-feira, véspera de um feriado, mas nós estamos reunidos aqui, mais uma vez, diante da palavra do Senhor. Estamos com a ausência do nosso líder hoje, o bispo José do Carmo, a menos que ele chegue. Eu não sei nem se ele viajou, se não viajou, não sei. Viajou, Henrique César, deputado? Não? Não sabe também não. Se você não sabe do sogro, pai, quem é que sabe então? Irmãos amados, eu sei que os irmãos estavam na expectativa de ouvir nessa noite o professor Dr. Wilson Dias. Que esse homem muito preparado e que todos nós temos uma admiração especial por ele. Mas desde domingo que ele avisou ao pastor Itamar, e o pastor Itamar falou comigo, só que eu não falei para o bispo Oídes, e a domingo à noite ele ainda avisou que o professor Wilson Dias estaria ministrando aqui nesta noite. Mas ele foi ao interior do estado, terça-feira passada os irmãos se lembram, que foi dito aqui na igreja que o pai do Dr. Wilson se submeteu a uma cirurgia, e ele foi até a cidade de Formosa ver o seu pai, uma vez que amanhã é feriado. Esse é o motivo porque ele não está aqui, dando assistência ao seu genitor. E os irmãos terão que me tolerar mais uma vez aqui, como disse o Zagalo, né? Muito bem. Vejam aí o tema da nossa lição deste domingo que passou, lição de número 3. Lembrando a igreja que nós estamos estudando o livro de Neemias, o livro de Neemias, enfrentando os desafios com oração, ação e perseverança. A lição de hoje, especialmente, fala sobre esse assunto, a importância da perseverança. Vamos dizer juntos mais uma vez? A importância da perseverança. Graças a Deus por isso. O tempo em que nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo marcado pelas pessoas começar as coisas e não terminar. Diz que o tempo em que nós estamos vivendo é o tempo de que as pessoas estão levando tudo de maneira descartável, totalmente descartável, inclusive os relacionamentos, às vezes relacionamento de irmão para com irmão, de pai para com filho, filho com mãe, por qualquer coisa e por qualquer motivo, rompe os relacionamentos, por que não dizer marido e mulher, né? Casamento, muito mais do que isso, casamento, é alarmante, muito alarmante, o número de desquites e divórcios que nós estamos vendo acontecer hoje. Isso por quê? Porque tudo está sendo descartável, as pessoas não permanecem e não perseveram no propósito que às vezes fazem. Dentro da vida cristã, é do mesmo jeito, não é diferente. A caminhada cristã, são milhares de pessoas, eu diria que milhares de pessoas que têm vindo aqui à frente e têm aceitado Cristo como Salvador. E no momento da emoção, a pessoa faz aquele propósito de permanecer firme, mas quando vem, como diz a Bíblia Sagrada, quando vem os vendavais, quando sopra o vento, quando a tempestade se levanta, as pessoas às vezes deixam a sua fé ruir. A importância da perseverança. Quando nós olhamos e analisamos esse termo perseverança, remonta à ideia de permanecer, de resistir, de ter constância, tolerar. É a resistência paciente sobre circunstâncias totalmente adversas. Na verdade, não existe caminhada com Deus. Não existe caminhada com Deus que não enfrente em algum momento da nossa vida cristã que a gente não venha enfrentar tempestade. E é nesse momento que nós precisamos ter resistência e permanecer firme. Esta resistência paciente sobre qualquer circunstância adversa leva a pessoa, ou leva alguém
como se fosse carregando uma carga nos ombros. É como se nós estivéssemos carregando uma carga nos ombros, pesada, a carga é pesada, mas a gente não desiste. Eu não vou parar. Eu sei, irmãos, que há momentos em nossa vida, na nossa vida cristã, a gente pensa assim, será que vale a pena? Isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Jesus, e nós que temos seguido ao Senhor e temos caminhado atrás do Senhor, o que nós vamos ganhar com isso? Imagine, ali os discípulos estavam querendo retroceder, eles estavam querendo voltar atrás. E nós, Jesus, que deixamos tudo, nós deixamos tudo. Se nós tivéssemos aqui os 400 ou 500 jovens aqui de Campinas, nós poderíamos dizer para eles, quantos jovens que estão renunciando à juventude, né? Os prazeres que o mundo oferece aí, e talvez algum deles pode dizer para Jesus, Jesus, e eu que tenho renunciado tudo e andado atrás do Senhor, o que vai dar isso lá na frente? Jesus olha para os discípulos e olha para nós e diz, vocês ganharam 100 vezes mais aqui nesta terra, e depois vocês ganharão a vida eterna, os céus como presente eterno de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso eu sempre repito uma frase aqui, e eu gostaria de repetir mais uma vez, vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel ao Senhor. Esta palavra que Jesus falou, ela vale para nós hoje. Você ganha 100 vezes mais aqui. E depois, a vida eterna. Meus irmãos, Neemias foi desafiado. Nós lemos aqui no texto sagrado. Nós estamos estudando o livro do profeta Neemias, desse sábio Neemias, do líder Neemias. E ele foi desafiado. Todos nós sabemos disso. Foi desafiado a voltar a Jerusalém, ele que estava muito bem. Neemias estava servindo no palácio, lá na fortaleza de Suzã. E ele foi desafiado a voltar nas ruínas de Jerusalém. Jerusalém estava em escombros. Neemias foi desafiado a voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade. A começar pelos muros e pelos portões. É a lição que nós estamos estudando hoje. E dentro desse desafio, ele topou o desafio. Ele topou. Assim como nós hoje, eu e você, o que essa lição ela quer nos ensinar hoje? Eu e você somos totalmente desafiados a não desistir da nossa caminhada cristã, e nós não vamos desistir por nada. Por nada. Irei até o fim, pelo menos o propósito do meu coração é esse, eu vou chegar até o fim. E você? É um desafio, é um desafio. A lição nos ensina exatamente isso. Da mesma forma que Neemias, ele deixou tudo, deixou ali a pompa do palácio. Neemias foi tal qual Moisés. A Bíblia diz, Moisés recusou ser chamado o filho da filha de Faraó, do que padecer um pouco de tempo, caminhar com o povo de Deus no Egito, do que estar por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado aqui no palácio faraônico. Neemias do mesmo jeito. Ele deixou a pompa do palácio, da fortaleza de Suzã e voltou lá para os escombros de Jerusalém, para reconstruir a terra, ou a morada dos seus antepassados. E não foi só por causa dos antepassados, pelo propósito que Deus tinha para com aquela cidade. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui na lição? Nós aprendemos em primeira mão, a princípio, que Neemias foi um líder por excelência. Eu quero dizer para a igreja o seguinte, o mundo está clamando por bons líderes. Líderes fortes, líderes que falem a verdade, líderes que vão à frente do povo. O mundo está clamando por isso. E quando eu estou falando sobre essa liderança, não é só liderança a nível nacional ou a nível internacional. O mundo está clamando por bons líderes, líderes fortes no lar, dentro do lar, dentro de casa. Deus tem um propósito para todos os lares, e a gente está enxergando assim, o quanto essa instituição chamada lar, ela tem desvalorizado o propósito e o plano de Deus. Para o lar,
Deus instituiu um líder. Como é que é o nome do líder? Quem sabe o nome do líder? Marido, né? Vamos dizer assim, marido, digam marido. Mas hoje está convencionado nas rodinhas e às vezes a gente até aceita isso convencionalmente. Quem manda? As pessoas respondem quem manda? A mulher. A mulher. Por quê? Porque o plano de Deus, aquilo que Deus instituiu lá atrás, caiu de moda. Caiu de moda. Deus chamou o homem, parece isso um absurdo, se brincar, a hora que eu sair daqui eu vou apanhar de alguém aí. Mas Deus, dentro do seu propósito, Ele instituiu o lar, e Ele diz assim, o homem é o cabeça do lar. O homem é o cabeça do lar. Mas hoje, isso caiu de moda. Isso hoje é brincadeira. Isso é coisa de... Não é assim? Eu estou dizendo o mundo que não conhece a Deus. Estou dizendo isso. O mundo que não conhece a palavra de Deus, que não conhece os preceitos de Deus. Quem é que manda dentro de casa? É a mulher que manda. Ela que dá as ordens. E o homem só obedece. O homem só diz sim, senhora, e pronto. É lógico que se eu fosse falar sobre a liderança do homem aqui, que o assunto nosso não é esse, a gente ia falar que essa liderança é com responsabilidade, é com exemplo, é com amor, é com, enfim, com uma série de predicados aí. Mas eu estou falando que o mundo está clamando por líderes, irmãos. O mundo está clamando por líderes. O que a nação brasileira está sobressaltada essa semana? A nação brasileira, parece que a gente vê a nação brasileira em polvorosa. Por quê? Porque a nação está clamando por alguém. Alguém que se levante e diga, vou estar à frente aqui. A nação brasileira está clamando, não é não? Parece que as pessoas, nós estamos decepcionados com os poderes, né? Com os poderes, com todos os poderes. Parece que em quem a gente pode acreditar? Em quem a gente pode acreditar? Parece que tudo está assim, tudo está em como diz o salmista, em um caminho escorregadio. As nações clamam por líderes, líderes fortes. As escolas estão clamando por líderes, professores e professoras que saibam educar os nossos filhos. Não é isso? Os lares estão clamando por líderes. Alguém que dentro do propósito de Deus, diga, vocês me sigam que eu estou no caminho certo. Enfim, a igreja nem se fala. A igreja está precisando de líderes, de pessoas que a igreja acredita nesse líder, como foi Neemias. Neemias é o grande exemplo. As coisas não acontecem até que haja um líder. Hoje nós estamos estudando sobre perseverança. Mas para que o povo pegasse no trabalho e perseverasse no trabalho, precisou de um homem levantar e dizer, eu estou à frente aqui, e nós vamos caminhar juntos aqui. Neemias. Então as coisas não acontecem até que haja um líder. Alguém que tome frente, alguém que o povo acredita nessa pessoa. E que as pessoas venham seguir. Alguém diz assim, você conhece um líder de acordo com as pessoas que o seguem. Então, irmãos, nesse ponto é inevitável referirmos a Neemias, eu estou aqui bem na introdução, pois quando ele toma a iniciativa de mobilizar o povo, ele põe na linha de frente. Analisemos os princípios empregados por esse homem, esse forte, esse bom, esse exemplar líder, abnegado líder. Interessante que Neemias, ele, do mesmo jeito que ele era organizado, que ele era prudente, ele era corajoso, ao mesmo tempo ele era humilde. Que líder é esse? Então, isso aqui, irmão, Neemias é o símbolo maior de liderança. Um homem capacitado, corajoso, abnegado, mas ele era humilde. Ele era chorão, ele buscava a Deus, ele não confiava em si mesmo, ele não era cheio ele é desprovido de todo e qualquer tipo, coisas que muitas vezes é próprias do homem. Neemias era esse homem que nos deixou esse grande exemplo. E aí está, quais são os princípios, ou quais foram os princípios empregados por esse grande líder, por nome Neemias? O primeiro princípio aqui, princípio da prioridade. Prioridade, digam comigo, prioridade.
A visão de terra arrasada, na qual havia se tornado Jerusalém, já fora contemplada por muitos. Muitos judeus que estavam lá na Babilônia, eles sabiam, muitos líderes sabiam que Jerusalém estava arrasada, estava em escombros. E Neemias soube também. Mas ao saber que a obra de Deus estava em escombros, ele não parou por aí. Nós estudamos em lições passadas que ele orou, ele rasgou as suas vestes, ele chorou e ele tomou uma posição. Está escrito aqui, a sensação de impotência era uma autêntica barreira para muitas pessoas. Um dos aspectos relevantes para Neemias obter êxito em sua empreitada foi o princípio da prioridade. E ele priorizou o quê? A obra de Deus. Diga comigo, prioridade na obra de Deus. As coisas de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quem pode ler Neemias 2:5 para mim, por favor? E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Quando ele deu aquele relatório para o rei, sobre a situação da casa dos seus pais, da sua terra, de Jerusalém, ele disse para o rei: se é do agrado do Senhor, envia-me a mim. O negócio lá está feio, está em escombros, mas se a prioridade é a obra de Deus, Neemias conhecia os oráculos do Senhor, ele conhecia a história do povo de Deus, ele conhecia os planos de Deus para com o seu povo, e ele não se hesitou em dizer para o rei: se é da vontade do Senhor, o Senhor não precisa de procurar ninguém aqui dentro da fortaleza de Suzã, envia-me a mim, a obra de Deus é prioridade para mim. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus hoje, para que o Espírito Santo faça com que eu e você saiamos nessa noite, aqui dentro desta casa, nessa terça-feira, priorizando as coisas de Deus em nossa vida. As coisas de Deus é prioridade. Quando esse homem mais na frente, são lições posteriores, mas quando ele foi desafiado por Sanbalat, Tobias, aqueles reis vizinhos, dizendo: vem para cá, vamos estar juntos aqui. Ele diz: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei deixar esta obra e ter convosco, porque cessaria esta obra e eu não vou fazer isso. A obra de Deus, irmãos, é coisa maior, é coisa prioritária. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus coloque amor no meu coração e no teu coração pela obra de Deus. Foi o que aconteceu com Neemias, essa prioridade. Segundo, qual foi o outro princípio empregado por esse homem? Diga comigo, princípio da cooperação. O líder é aquele que edifica relacionamentos enquanto participa de tarefas. Para esse Hercúleo, olha que palavra, vocês que são professores, e que é o significado dessa palavra? Para esse Hercúleo, pronto, é bom falar com gente sábia, né? Ah, sim, para esse hercúleo trabalho, para esse trabalho difícil de ser realizado, Neemias conseguiu a cooperação de pessoas diferentes, de lugares e profissões diferentes. Quais foram as pessoas? Sacerdote, levita, pessoas que atuavam em cargos de chefia, mas ele contou também com os porteiros, com os guardas, com os fazendeiros, com os artífices, os funcionários do templo, e contou com as mulheres também. Interessante, queridos irmãos, que o líder é aquele que precisa da cooperação de todas as pessoas. Mais uma vez eu quero repetir isto aqui, do jeito que Neemias, ele aproveitou o trabalho de todos. Eu gostaria de dizer que a presença de todos vocês e o trabalho que você desempenha nesta casa, mesmo que seja de maneira anônima, é um trabalho importantíssimo. É um trabalho importante. Nós acabamos de ter a conferência missionária. Acabamos de ter aquele trabalho que envolveu muitas pessoas da igreja, voluntários que quiseram trabalhar.
E a gente fica olhando assim, olha, a Bispa Neuza está aqui. A gente fica olhando, né, Bispa Neuza? As pessoas trabalhar com amor, pessoas anônimas, pessoas trabalhando com amor na obra de Deus. Para quê? Para que pudesse de alguma forma cooperar nesta obra missionária. Talvez o seu nome não é proferido aqui no microfone, talvez eu não sei nem o seu, pode ser que eu não saiba o seu nome, é uma falha minha, que eu vou falar sobre isso no próximo tópico. Mas, você como um verdadeiro voluntário, você estava lá. Eu vi irmãos lá, naquela fogueira laçando churrasquinho, outros carregando pesos, e outros trabalhando para cá e para lá, e se chover a pessoa está debaixo de chuva, e a pessoa está fazendo de alguma forma a obra de Deus. E Neemias, quando ele foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele contou com todas as pessoas, todo o trabalho era importante para esta grande obra que eles estavam fazendo. Então eu quero repetir aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, o seu trabalho, a sua cooperação, a sua presença aqui na igreja é importantíssima para a obra de Deus. Você pode dizer amém? Você é importante. Nunca pense que, não, ninguém nunca fala o meu nome, ninguém lembra de mim, ninguém não me conhece, eu sou um a mais aqui na igreja. Não, senhor, não pense isso. Não pense assim. Não pense assim. A lição de hoje, pastor Lucas falou assim, pastor Samuel, que capítulo 3 é esse? Porque o capítulo 3 de Neemias, ele dá o nome em todas as pessoas que reconstruíram os 8 portões, eram 8 portões da cidade de Jerusalém, 2 portões de cada lado da cidade, e foram 38 grupos. Domingo, a Bispa Neuza tinha quantos grupos aqui? Mais ou menos uns 12 grupos trabalhando, né? Uns 12 grupos trabalhando naquelas banquinhas e tal, cada grupo organizadamente, cada grupo vendendo alguma coisa para a obra de Deus, e o resultado foi bonito. Neemias, ele ajuntou 38 grupos para reconstruir os muros e aqueles 8 portões, fortes portões, 2 de cada lado da cidade de Jerusalém. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí ele fez questão de dizer, e quem foram aqueles que trabalharam? Nós precisamos sim dos sacerdotes, dos levitas, de pessoas importantes, mas precisamos também dos artífices, dos funcionários, precisamos de todas as pessoas, seja homem, seja mulher, seja adolescente, seja criança, todos são importantes para a obra de Deus. Aleluia. Mas o terceiro princípio que nós estudamos aqui, é o princípio da comunicação. Diga comigo, princípio da comunicação. Isso aqui é importante. A passagem bíblica da Torre de Babel nos dá uma noção da importância da comunicação. A Torre de Babel, os irmãos se lembram, lá no início da raça humana, os homens, eles se reuniram para morar debaixo de uma torre, e eles disseram, nós vamos fazer uma torre alta, não vamos sair debaixo dessa torre, e nós vamos falar a mesma língua, para que nós entendamos uns aos outros. Esse negócio de falar a mesma língua era importante. Coisa mais difícil que existe é você estar em um lugar e não entender o idioma que a pessoa está falando. Eles falaram, nós vamos falar a mesma língua, vamos morar aqui debaixo dessa torre, daqui nós não nos afastaremos, e nós vamos fazer com que essa torre suba e tope aos céus. Interessante. O propósito deles de falar a mesma língua e estar juntos, era um propósito bonito. Mas quando eles disseram, nós vamos chegar lá no céu com essa torre, aí Deus não gostou. Deus falou assim, então vou descer, e vou misturar a língua de vocês, e eu quero ver o que vocês vão aprontar da agora em diante. E assim Deus fez, né? E assim Deus fez. Então, irmãos, mas, o que nós precisamos aprender aqui com Neemias? Neemias foi um homem que, um dos princípios dele, para que ganhasse o povo, para que trabalhasse naquela grande obra da reconstrução de Jerusalém, foi o princípio da comunicação. O que isso vem nos ensinar? A inteligência emocional é muito melhor do que o conhecimento. Existem pessoas que têm muito conhecimento, mas às vezes não têm inteligência emocional para ganhar as pessoas com as quais trabalha com você. Pessoas às vezes que são subordinadas a você. Então, qual a importância dessa inteligência emocional? Diga comigo assim, trate as pessoas pelo seu nome. Eu precisava saber o nome
de todos vocês aqui. Eu confesso que eu não dou conta de saber o nome de todos. Eu tenho vontade de saber, mas eu sei pelo menos o nome dos líderes, de muitos pais de família, de muitas mães de família. Neemias nominou aqui no capítulo 3 do seu livro, ele nominou todos os líderes, todas as pessoas que os irmãos viram que ele paginou a cidade de Jerusalém, de 4 lados, né? 38 grupos, e ele sabia o nome de cada um dos líderes. Trate as pessoas pelo nome. Às vezes nós somos relapsos. Ô irmãozinho, ô irmãzinha, faz isso para mim, faça isso para mim. Que coisa é essa? Que negócio é esse? O homem tem 3 necessidades básicas sociais. Os irmãos sabem disso. Nós possuímos pelo menos 3 necessidades básicas sociais. Guarde isso, não se esqueça disso. Primeira necessidade, ser conhecido. Diga comigo, ser conhecido. Sabia que é um dos sons que mais nós gostamos de ouvir? É quando as pessoas nos tratam por nome. Por nome. Hoje eu estava ali, eu cheguei no VaptVupt ali, muitas pessoas atrás, assim, perto de mim, junto comigo, e alguém chegou e falou assim, Pastor Samuel. Eu falei, uai, quem é que está me chamando aqui? Você me viu lá, eu encontrei o irmão André aqui, eu passei na banca dele, e depois que eu saí da sua banca, alguém, Pastor Samuel. E eu olhei e falei, pois não? Eu conheço o irmão, você já foi meu pastor, eu queria só apertar a sua mão. Então, um dos sons mais importantes que nós gostamos de ouvir é quando a pessoa nos trata pelo nome. Por nome. Por quê? Porque nós somos conhecidos daquela pessoa. Outra necessidade básica social do ser humano, ser integrado. Diga comigo, ser integrado. Integrado é ser aceito. Por que eu estou dizendo isso aqui? De repente você está nessa igreja aqui e você pensa assim, será que eu sou aceito lá na igreja de Campinas? Será que eu sou aceito lá? Eu queria dizer mais uma vez, eu não sou o pastor principal dessa igreja, eu sou um pastor auxiliar, mas eu quero que você se sinta integrado aqui dentro dessa igreja, você é aceito aqui, você é bem-vindo aqui, você é importante aqui nessa casa. São necessidades básicas do homem, ser conhecido, ser integrado. Terceiro, ser amado, diga comigo, ser amado. Todos nós gostamos disso, não é não? Quando nós somos queridos pelas pessoas que nos cercam, somos amados. Isso é importante. Todos nós queremos ser amados. E, eu gostaria de saber o nome de todos vocês, para dizer para você agora, minha irmã e meu irmão, que você está nessa igreja, mas você é amada aqui. Primeiro você é amada por Deus. Você é amada pela liderança, mesmo que a liderança pode não saber o seu nome, mas você é amado aqui nessa casa. Eu fico observando assim, o bispo Oídes, irmãos, ele senta aqui e ele dá fé de todo mundo, ele fala assim, Samuel, aquele casal assim, está sumido da igreja, faz tempo que eu não os vejo, você dá notícia deles? E eu fico, meu Deus, aquele casal faz uns 3 cultos que eu não os vejo. Ele percebe as pessoas. Então você é importante, você é integrado aqui e você é amado por esta igreja. Eu quero que você se sinta amado nesta noite. Você pode olhar para quem está perto de você e dizer essa palavra, meu irmão, você é amado aqui dentro dessa casa de Deus. Diga isso para esta pessoa. Glória a Deus. Trate as pessoas pelo nome. Isto tem uma importância muito grande, muito grande. Foi o que Neemias fez. Graças a Deus por isso. Neemias, ele soube motivar, inspirar o trabalho daquela multidão que desenvolveu aquele trabalho bonito. Ele soube inspirar, ele soube motivar as pessoas. O sucesso nunca é um espetáculo de um só homem. Ninguém faz as coisas sozinho. Ninguém. Neemias, para motivar e inspirar as pessoas, o que ele fez? Ele se entregou como um instrumento nas mãos do Deus vivo. Olha o texto sagrado, ou o texto da lição que diz. É interessante que Neemias escrevera uma autobiografia, e mesmo assim, ele consiga isentar-se da autoexaltação. Vocês entenderam? Neemias escreveu sua autobiografia. Alguns homens da Bíblia escreveram sua autobiografia. Por exemplo, Paulo, quando ele escreveu a 2ª carta aos Coríntios, ele fez uma autobiografia da vida dele. Neemias, ele fez uma autobiografia da sua vida, diz que ele escreveu sobre si próprio, sem contudo se autoexaltar.
Ele não se exaltou. Ele foi aquele grande líder, aquele homem importante para a nação. Marcou a sua história, mas com uma humildade que só esse homem para ter. Parecia antecipar o que Jesus dizia há meio milênio depois, sobre ter o hábito de fazer a própria promoção. Irmão Jonas, leia Lucas 14 e 11, por favor. E depois eu vou partir para os finalmente desta lição. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Diga somente comigo assim: toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor dos exércitos. O que nós aprendemos com Neemias nessa noite? Grande líder, trabalhador, fiel, abnegado, mas humilde. Graças a Deus por isso. Ele diz o texto aqui da lição, que ele soube produzir sob pressão. Ele precisou, com pulso firme em suas convicções, enfrentar e resistir todo tipo de oposição. Os irmãos se lembram, está no capítulo 2 do livro de Neemias, quando ele intentou reconstruir os muros de Jerusalém, os inimigos disseram assim: o que fazem esses fracos judeus? Construiria isso num só dia? Os judeus são fracos demais para isso. Mas ele não importou com aquelas críticas. Olha, irmãos, é um perigo a questão de criticar. Diz que nunca se ergueu um monumento aos críticos. Não, de jeito nenhum. Os homens criticaram Neemias. Sob essa pressão, ele diz: eu não vou desistir e não vou parar. Vou continuar, deixa esse povo me criticar do jeito que eles quiserem criticar. Está aqui no capítulo 2, verso 10. E ouvindo Zambalate e o Ronita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Começaram a criticar. E Neemias disse: eu não vou importar com essa pressão, eu vou continuar. Mas ele foi impelido pela fé. Neemias, ele confiava não nos seus méritos, em sua força própria, mas ele confiava em Deus. Olha o versículo 12, o que diz aí. Olha o versículo 12 do capítulo 2. E de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. Aquela reconstrução, ele sabia que era coisa de Deus, ele estava dentro de um propósito divino, e não de um propósito humano. Eu não vou falar o terceiro ponto da lição, irmãos, porque o tema da lição é este. Olha, o tema da lição: a importância da perseverança. E eu queria falar um pouquinho para os irmãos, terminando agora, sobre perseverança. Eu disse que perseverança é resistir, é carregar um peso e não desistir jamais. Jamais. Isso é perseverança. Agora eu quero dizer para os irmãos o seguinte: isso aqui não está na lição, mas eu coloquei aqui: em que o crente precisa perseverar? Terminando agora, partindo para os finalmente desta lição. Em que o crente precisa perseverar? Nós precisamos perseverar, da mesma forma que Neemias perseverou em reconstruir Jerusalém, nós precisamos perseverar na defesa da nossa fé. Repita comigo isso: na defesa da minha fé. Judas, versículo 3, irmão Jonas. Leia, por favor. Judas, versículo de número 3. Só o versículo 3. Não tem capítulo, né? Judas escreveu esta palavra, nós não podemos esquecer dela. Amados,
procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Quando Judas escreve que salvação comum, não é salvação qualquer. Há uma diferença muito grande. Quando ele diz salvação comum, é a salvação de Deus que alcançou os judeus e alcançou gentios. E alcançou a mim e a você. Por isso ele diz salvação comum. Não é uma salvação qualquer, não. Quando o escritor aos Hebreus se refere a essa salvação, ele diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, que foi anunciada primeiro pelos profetas e chegou até a nós através de Cristo? Como nós podemos escapar? Aí Judas, escrevendo aqui, ele diz: eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Querida igreja, há uma fé no seu coração. Há uma fé no seu coração. Concorda comigo? Quantos que têm fé no seu coração aí? Esta fé, ela foi posta no meu e no seu coração por Deus. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Aí Judas escreve e diz: olha, se tem uma coisa que vocês precisam perseverar, lutar para persistir, é a batalha da fé que um dia foi dada aos santos. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando ele diz batalhar pela fé, é como que uma guerra. E nós estamos em uma guerra espiritual. A igreja vive hoje uma verdadeira guerra espiritual. Porque o inimigo, Satanás, ele quer neutralizar a nossa fé. Todos os dias ele luta para neutralizar a nossa fé, para fazer o crente se arrefecer da sua caminhada cristã. Em que nós precisamos perseverar? Número 2, na permanência do amor. Diga comigo, permanência do amor. O amor cristão, é lógico. A palavra de Deus lá em João capítulo 13, verso 35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Se há uma virtude que a igreja nunca pode esquecer dela, é se as minhas motivações, se as minhas ações, minhas palavras, elas demonstram que verdadeiramente existe amor aqui dentro do meu coração. Amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 está dizendo assim: porque o amor de Deus está derramado em nossos corações por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O coração cheio de amor não existe maledicência. O coração cheio de amor não existe ódio. Coração amoroso não existe inveja. Coração amoroso é coração amoroso. A Bíblia, ela não tem meio termo. Por isso que foi Jesus Cristo quem disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Eu quero pedir ao Espírito Santo para que Ele encha o nosso coração de amor aqui nessa noite. Eu quero pedir ao Espírito Santo isso. De repente nós estamos em uma caminhada e a gente se deixa levar. A gente se deixa levar. E o amor vai esfriando. E o amor vai desaparecendo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Em que nós precisamos perseverar? Na pregação e ensino do Evangelho cristocêntrico. Irmãos, a igreja verdadeira de Jesus Cristo, ela não pode deixar de pregar o Evangelho de Jesus simples do jeito que Ele é. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Coisas que nós precisamos permanecer, perseverar. Pregar a Bíblia, a salvação de Deus, a salvação e a perdição, a vida eterna, e aquele que não aceitar a vida eterna é perdição eterna. Não existe meio termo sobre isso aí. Bendito seja Deus para sempre. Quais são os inimigos da perseverança? Perda e esfriamento do primeiro amor. Quais são os inimigos da perseverança? A perda do primeiro amor. Não sei, pode ser que a palavra de Deus esteja falando com alguém aqui hoje, que você perdeu o primeiro amor. Será que não pode estar acontecendo isso com alguém aqui? Substituir o amor de Jesus pela ortodoxia e simplesmente pelo trabalho dentro da igreja. Sabiam que há pessoas que trabalham muito dentro da igreja,
mas perderam o primeiro amor. Muito trabalho não é sinônimo de muito amor. Não, não é. Sabiam que é possível, escute isso que eu vou dizer, é possível um homem não trair a sua esposa e a si mesmo ele não amá-la? Uma mulher não trair o seu marido e a si mesmo não amá-lo? Trabalha, vive ali dentro de casa, cada um faz o seu dever de casa, mas não existe as chamas verdadeiras do amor dentro do coração. Assim é para com a obra de Deus. Às vezes nós trabalhamos muito, a ortodoxia é perfeita, totalmente perfeita, mas o amor deixou arrefecer, deixou esfriar. E eu não conformo com isso. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus para que Ele aqueça o amor no meu coração para com o Senhor e para com a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando enxergamos as falhas tão somente nas outras pessoas, isto é esfriamento do amor. Eu vejo o defeito de todo mundo, menos em mim. De todos. E às vezes, se nós não tivermos cuidado, a gente passa a ter essa ótica. Eu olhar para cada um de vocês e dizer, aquele irmão tem esse defeito, aquele tem esse, aquela tem esse defeito. E nesta noite o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, para nós voltarmos os nossos olhos para dentro de nós. Um olhar totalmente introspectivo. Aleluia. Esfriar, ou deixa, o esfriamento do primeiro amor, como Deus falou lá no capítulo 2, verso 4 de Apocalipse, é a gente se arrefecer daquele fervor que nós tínhamos, da importância da palavra de Deus, da importância dos hinos, da importância do levantar das mãos, da importância do quebrantamento espiritual. E mais uma vez eu quero dizer para a igreja que o Espírito Santo ainda está precisando de faces molhadas de lágrimas, de quebrantamento. O Espírito Santo está precisando de pessoas que verdadeiramente cultivam o batismo no Espírito Santo, falam em mistérios com Deus e tem aquela crença simples, aquela crença que verdadeiramente agrada ao Senhor em espírito e em verdade. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar lá atrás, lá atrás. O Senhor Jesus, Ele diz para a igreja, volta lá atrás e pratique as primeiras obras, volta ao primeiro amor. Aquele fervor, aquela graça, aquela coisa maravilhosa, quando nós entrarmos dentro da casa do Senhor, não existe lugar melhor, não existe lugar mais importante, não existe nada que me atrai, além das coisas de Deus aqui dentro desse ambiente. Oh Deus, oh Deus. Mas a perseverança, ela possui inimigos, e um dos inimigos da perseverança é essa perda, ou o esfriamento do primeiro amor. Glória seja dada ao nome do Senhor. É a perda do temor de Deus, é o relativismo moral e ético, e, enfim, a reverência pelo sagrado tornou-se uma coisa banal. E o mais sagrado que porventura a gente tem é o nosso próprio corpo, que a Bíblia diz, é templo do Espírito Santo de Deus. É a perda da humildade. Capítulo 2 de Filipenses, versos 5 a 8, diz que Jesus esvaziou-se dele mesmo. Ele abriu mão de tudo aquilo que porventura fosse importante nele. Ele esvaziou-se de si próprio. Oh Deus poderoso. É o perigo da apostasia. Se eu tivesse tempo para falar em apostasia aqui. Mas eu quero terminar nessa noite dizendo para os irmãos o seguinte. Nessa noite o desafio de Deus para nós. O desafio de Deus é que nós perseveremos nos valores, no propósito que Deus tem proposto para mim e para você nesta caminhada com Deus. Esqueça que você está vindo à igreja e que você tem costume de vir à igreja e que você vem diariamente nesta casa. Eu e você, nós estamos em uma caminhada, em uma peregrinação rumo aos céus de Deus. E essa peregrinação é chamada de caminhada com Deus. A palavra de Deus diz assim, e Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E Deus para si o tomou. Queria estar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Enoque andou com Deus. E Deus para si o tomou. Eu quero desafiar a igreja de Campinas mais uma vez hoje. Para que nós cheguemos perto de Deus. Perto de Deus. A importância da perseverança. Perseverar em estar perto de Deus, junto com Deus, cheio da presença de Deus.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Que você seja cheia de Deus, irmã. Que você seja cheio de Deus, irmão. Que o amor não venha esfriar em nossa vida. Que nós não sejamos mornos, mas sejamos quentes. A Bíblia diz, ou seja quente, oxalá fosses frio ou quente, porque se você for morno, diz o Senhor, eu vomitar-te aí da minha boca. Eu quero ser mais crente a partir de hoje. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo invadir a tua alma, o teu coração, para que eu e você tenhamos um desejo maior. De perto quero estar de Deus. Perseverança. Perseverar. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, aqui está os teus filhos, ó Pai. Aqui está a tua igreja. Eu vejo casais aqui, pessoas que trabalharam o dia todo, mas vieram para a tua casa. Aqui se encontram, Senhor, nessa noite. E o desafio da tua palavra é a importância da perseverança na fé. Batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Senhor, dá-nos graça para que nós nos aproximemos mais de Ti. E a maneira que nós nos aproximarmos do Senhor, o Senhor se aproximará de nós. Glória a Deus. Levante a sua mão para o céu, meu irmão, minha irmã. Levante a tua mão para os céus. Bendiga o Senhor. Você está cheio de Deus? Você está cheio de Deus, cheio da sua graça? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Grandioso é o Senhor e digno de louvor. Há poder no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor para sempre. Fica conosco nessa noite, Senhor. Digno de honra, de glória e de louvor és Tu. Para sempre. Amém. Eu quero aproveitar os irmãos em pé. Quero aproveitar os irmãos em pé. E nós vamos cumprir aquilo que o nosso bispo tem dito nesses últimos dias. Estamos na semana do segundo turno das eleições.